sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui para o nosso podcast da Kings League. Isso mesmo, falaremos aqui sobre a primeira rodada da Kings League, né, da Kings World Cup Nations, né, a Copa do Mundo da Kings League, Copa do Mundo de Seleções. E assim, galera, a gente já fez o primeiro vídeo, a gente já fez 2 vídeos desse nosso podcast, se não me engano, sobre a Copa do Mundo, e agora tivemos sim os primeiros jogos, né? A primeira rodada aí 5 jogos foram responsáveis aí por trazer esta primeira rodada à tona, e teremos mais 5 jogos hoje também para completar. Já as primeiras rodadas são 20 seleções, enfim, mais detalhes, como vai funcionar e tudo mais, você pode ir no meu outro vídeo, né, no nosso outro podcast que eu acabei postando ali, que você vai conferir tudo sobre como funciona a Kings League, regras e tudo mais. Essa Kings World Cup Nations, que tem algumas regras diferentes das outras edições da Kings League também, então para quem quiser acompanhar é interessante também, beleza? Então, sem enrolação, galera, vamos embora pro vídeo. Tivemos 5 partidas e a primeira partida do dia já foi assim um dos maiores amassos da história da Kings League na Copa do Mundo, né, da Kings World Cup Nations, um dos maiores amassos da história, um absurdo, um sonoro 8-0 da Itália contra a França. E de verdade, beleza, a Itália fez 8 gols e tudo mais, assim, muito merecido, mas a equipe, né, a seleção, não conseguir fazer nenhum gol, terminar uma partida de Kings League com 0 gols é assim muito difícil. Ou você foi muito incompetente, ou seu adversário foi muito competente, né, na marcação e tudo mais. Mas assim, não dá para você terminar uma partida de Kings League com nenhum gol marcado, de verdade mesmo. Aqui vai minha crítica à seleção francesa. A seleção francesa não conseguiu marcar nenhum gol, tendo pênalti de presidente, tendo carta secreta, tendo aqui o dado, né, que deixa o jogo escalonado. Enfim, teve muita oportunidade a equipe da França de marcar um gol, acabou não marcando. Por outro lado, a Itália mereceu a vitória, jogou muito bem. Tem o destaque do Matteo Perotti, que eu falei, este homem, Perotti, eu falei no vídeo anterior, eu falei no último vídeo, que era a apresentação dos times e a rodada. Eu falei de Perotti, eu falei desse camisa 10 da Itália, canhoto, muito bom de bola. Ele acaba marcando 5 gols, né? Ele acaba marcando 5 gols no jogo, só que não, perdão, ele marca 4 gols no jogo, exatamente, 4 gols no jogo, só que 4 gols, um foi gol duplo, então valeu como 5, então 5 gols aí pra ele, né, nessa estreia. Já faz uma partida absurda o camisa 10 italiano. Ficar de olho nessa Itália, né? Ficar de olho nessa Itália, uma equipe forte, uma seleção forte. A França nem competitiva conseguiu ser, beleza? Então, galera, finalizado esse primeiro jogo, fomos para a segunda partida do dia. Fomos para o segundo duelo entre México e Arábia Saudita. Um jogo muito interessante aí entre essas duas equipes, porque, querendo ou não, o México, junto com a Espanha, podemos dizer assim, é uma das equipes mais tradicionais na Kings League. Então a seleção mexicana, semifinalista do último Mundial, semifinalista da última Nations, então vem com uma bagagem, uma moral para essa Copa do Mundo agora diferente. Só caiu para o Brasil num jogo muito apertado, perdeu de 3-1 a semifinal para o Brasil, e agora acabou enfrentando a Arábia Saudita. E assim, bom time da Arábia Saudita, tá? Bom jogador no Nawaf Arwan, marca 2 vezes, né? O Al-Kelly também, um ótimo jogador. Enfim, os dois que marcaram aí para a equipe da Arábia Saudita são 2 bons jogadores. Um fixo alto, forte, bom, nem escalonado também tem, ele é muito bom. Enfim, a Arábia Saudita vence. O jogo vai pro matchball, né? 3-2 pro México. O México vai vencendo. Só que aí o México não consegue marcar. O Al-Kelly empata o jogo e o Arwan vira logo na sequência 4-3, né? Quem fizesse 4 gols primeiros vencia. O México tinha a obrigação e a chance de fazer só um. A Arábia precisava fazer 2. A Arábia foi lá e fez, conseguiu a virada. Então
A Arábia também estreia com vitória aí na Kings League. Terceiro jogo do dia, um jogo que, como eu disse, né, no último vídeo, de duas equipes, de duas seleções que eu conhecia praticamente zero. Não conhecia quase nada dessas duas seleções, de Chile e Holanda, mas foi um jogo muito bom, foi um jogo muito interessante. Um 3-3 assim, legal de se assistir. Não teve jogo ruim essa primeira rodada, foi um 3-3 legal de se assistir. E aí vai pro shootout, né? A equipe do Chile acaba convertendo 3, a equipe da Holanda apenas 1. E aí já se aplica a nova regra, né? Que como conta qualquer vitória, conta uma vitória, no caso vai ser por vitória e derrotas, então a equipe do Chile tem uma vitória aí. Mesma coisa da Itália. A Itália venceu 8-0 a França, leva a mesma pontuação do Chile, que venceu no shootout aí por 3-1, beleza? Só para deixar bem claro aí para vocês como funciona. Então, vitória do Chile na estreia também. Quarto jogo do dia, um jogo que eu falei que eu talvez achasse, né, na minha opinião, que era o mais disparelho de todos, mais desequilibrado, que tinha um nível de favoritismo maior para um lado, que era Estados Unidos e Japão. E assim, eu falei que os Estados Unidos seria favorito contra o Japão, que deveria vencer e tudo mais. E foi isso, o Japão tem jogadores com qualidade e tudo mais, mas realmente falta alguma coisa no Japão, né? Talvez falte alguma coisa aí. E acho que é uma equipe que não deve se classificar e nem dar trabalho para as outras. Os Estados Unidos vem sem dificuldades. Temos o Gabriel Costa, né, um brasileiro, mais uma partidaça do Roque Bancels, né, Roque Bancels, 3 gols para ele, hat-trick. O Castro também converteu o pênalti de presidente. O Japão não conseguiu muito fazer alguma coisa, né? Acabou sendo derrotado aí 5-2. E essas foram as 4 partidas que abriram, podemos dizer assim, um show de abertura para o grande duelo da noite, da tarde, que seria Brasil e Espanha. Aí uma grande rivalidade, que tivemos a estreia da nossa seleção brasileira e tivemos a nossa seleção brasileira sendo humilhada pela equipe da Espanha, pela seleção espanhola. 7-3, muito, mas muito justo, merecidíssimo essa vitória da equipe da Espanha. A seleção espanhola destruiu o Brasil do começo ao fim. Foi uma, não vou dizer nó tático, mas as duas estratégias, já vou dizer, é complicado dizer que as duas estratégias funcionaram, sendo que o Brasil perdeu, né? Perdeu de 4 gols de diferença ainda. Mas o Brasil não tentou uma estratégia ruim e, de certa forma, deu certo. O Brasil conseguiu apertar a Espanha na saída de bola, que eles gostam de fazer com o goleiro. O problema é que a Espanha faz isso com muita qualidade, e a Espanha também conseguiu fazer a saída de bola jogando com o goleiro por várias oportunidades, criou chances, teve pênalti sofrido por conta dessas jogadas também. Então assim, a Espanha conseguiu impor o seu jogo, né, que é esse troque de bola. Eu acho que daí o Brasil, a partir do momento que vê que tá pressionando, mas não tá dando tão certo, deixa um pouco, né, essa marcação, deixa mais livre, no caso, marca mais para trás, assim, porque viu que não estava dando certo, viu que a Espanha mesmo assim conseguia achar espaço, conseguia trocar passes, mas o Brasil conseguiu, né, ficar insistindo no erro, podemos dizer assim, e a Espanha puniu. A Espanha foi melhor, tivemos aí o Gaules batendo o pênalti de presidente errando, o DJ Mário bateu e converteu, bateu muito bem, inclusive, tivemos o Vitão defendendo o pênalti. O Esaú, né, ele falha ali, toma cartão amarelo. O Brasil começa ganhando o jogo, né, K9, impressionante, muito bom. O Brasil começa vencendo, mas depois o Esaú erra, né, o Esaú erra, toma cartão, aí tem que trocar, o Vitão vai pro gol, o Brasil joga com um a menos ali em alguns momentos, enfim. Aí o Gerard Nola bate um pênalti, que foi feito pelo Jefinho, o Vitão defende, né, o Vitor Hugo defende. Aí tem de novo o pênalti na sequência, outro pênalti, só que dessa vez foi feito, né, pelo Lelete. O Lelete comete o pênalti, cometido pelo Lelete. Aí o Gerard não erra, né, bate melhor que o primeiro pênalti, bate forte, alto, o Vitão até acerta o canto, mas não tinha nem como pegar. Então já começa aí com a Espanha virando o jogo logo no primeiro gol, né, fica 2-1, depois o Nico Santos faz mais um, o Gerard Nola mais um,
O Kelvin até tenta fazer, faz mais um, né? Tenta alguma coisa, mas na sequência o Nico Santos faz mais um. Depois vai 4-2. O Kelvin converte o pênalti. Fica mais parelho o jogo, né? Fica 5-3. Aí tem o pênalti presidente do Gaules. O Gaules acaba errando. DJ Maia vai lá e faz. E depois a Espanha faz o gol no matchball e vence o jogo. E galera, eu vim aqui também. Eu peguei posso dizer destaques, né? Destaques e 2 pontos positivos, 2 pontos negativos da seleção brasileira, tá? Que eu peguei aqui para trazer para vocês. Enfim, perdemos o jogo, infelizmente acontece. Mas primeira derrota do Brasil na Copa do Mundo, né? Na edição passada venceu todos os jogos. Enfim, complicado, né? Complicado. Ainda mais para a Espanha, né? Que é uma rival assim do Brasil, é difícil, dói um pouco, mas enfim. Falando agora de destaques e em destaques positivos e negativos, né? Vamos começar com 2 destaques negativos. Eu separei 2 destaques negativos e 2 positivos para falar com vocês. O primeiro destaque negativo é o goleiro da Laude, o Esaú. Disparado, o melhor goleiro da Kings League Brasil, catou muito, melhor goleiro da Kings Cup Brasil, né? Melhor goleiro da Kings Cup Brasil, catou demais mesmo. Se machucou na Kings League Brasil, não pôde jogar, mas quando volta ali na Kings Cup é absurdo de goleiro, muito bom, goleiro mesmo, embaixo das traves, mas muito bom também ofensivamente, um goleiro que é bom com os pés, ajuda muito, só que hoje não deu, né? Não deu, o Esaú foi muito mal, tanto em lances ofensivos quanto em lances defensivos, né? Ele acaba tomando um cartão ali que prejudica muito o Brasil, tem que sair, acaba prejudicando porque o Brasil joga com um jogador a menos, né? Então isso acaba prejudicando bastante. Acho que não vou crucificar, obviamente. Acho que tem que ser titular. Titular eu não sei, né? Mas tem que começar o matchball sempre. Escalonado ele tem que ser ele que joga. Mas faltou, né? Faltou Desaú hoje. Também passa muito por ele essa derrota. Mas eu acho que passa ainda mais por este jogador. O nosso coronador, né? Lipão, cara. Pô, é complicado falar do Lipão. Porque existe toda a polêmica, né? Dele ter sido o coronador e não o Kelvin. Assim, tu é coroadouro, né? Tu tem a coronadouro, Lipão. Você não pode sumir. Essa é a palavra. Ele sumiu. Sumiu do jogo. Sumiu. Jogou mal. Tem um lance que eu acho que o Brasil tá até ganhando. E o Brasil tem um lance de ataque. Ele vai tentar dar um passe de primeira pro Kelvin. Ele erra. A bola se embaralha toda, ela sai pra lateral, assim, coisa horrorosa. Realmente jogo muito ruim do Lipão. O Lipão é um grande jogador. A gente espera muito do Lipão. Da galera da Fúria em geral a gente espera muito. Mas realmente esse jogo contra a Espanha, ele sumiu. O Lipão não foi visto na Trident Arena. Sumiu. Fez muita falta, obviamente. E aí eu começo a falar dos destaques positivos. O primeiro deles, Luan Mestre. Luan Mestre, primeira temporada dele na Kings League, né? Foi logo jogando a Kings Cup, é a única competição que ele jogou. Jogou muito bem, né? Foi o vice-artilheiro apenas atrás do Kelvin. E faz um jogo interessante aqui contra a Espanha, porque ele tentou, né? Vamos ficar assim. Ele tentou, porque tivemos alguns jogadores que parece que nem tentaram, né? Eu sei que todo mundo tentou. E é só uma metáfora, e eu tô falando isso. Mas parece que o Lames tentou mais. Tava muito difícil realmente passar pela Espanha. E um lugar que tem tantos craques, né? Fúria, G3X ali, com Lipão, Lelete, Kelvin, Andreas. Vou dar esse destaque pro Lamestre. Gostei da partida que ele fez. Gosto do estilo de jogo dele. Achei que foi legal. E o nosso, né? O meu outro destaque aqui, não tem como
não ser para K9, pro Kelvin Oliveira. Grande partida do K9, 3 gols, nosso capitão, nossa esperança, o nosso melhor do mundo. Marca 3 vezes, não é suficiente, jogou bem o K9, teve bola na trave também, teve alguns outros lances ali que o goleiro defendeu, enfim, o K9 foi muito bem, tá? O K9, ele marca 3 gols, marca os 3 gols do Brasil são dele. É difícil falar uma partida do K9 vai mal, tá? E até difícil falar que ele é destaque, porque é óbvio que ele é destaque, mas assim, ele não sumiu do jogo e infelizmente jogou, vamos usar esse termo, né? Jogou sozinho, sem apoio nenhum. Então vamos torcer pro Brasil melhorar, né? Vamos torcer pro Brasil melhorar, porque tem os resultados na tela. Itália 8-0 para cima da França, México perde para a Arábia Saudita 4-3, o Chile vence no shootout 3-1 para cima da Holanda, os Estados Unidos vencem o Japão 5-2 e a Espanha vence o Brasil 7-3. Então vamos tentar ajudar o K9, vamos tentar erguer a cabeça, né? Tem muito jogo pela frente ainda, tem muito mundial pela frente, tem duelo decisivo agora contra o Qatar, mas é isso. Finalizado o primeiro jogo, né? Primeira rodada, primeiros jogos da primeira rodada, K9 jogou praticamente sozinho e o Brasil não venceu, tá certo? Então vamos agora falar sobre a segunda rodada que acontece hoje, domingo, dia 4 de janeiro. Teremos muitos jogos, né? Eu até coloquei de uma certa forma diferente aqui a tabela, mas enfim, teremos 5 jogos também para já fechar a primeira rodada. E o primeiro jogo do dia é no grupo dos esquisitos, dos estranhos que eu falei, né? Índia e Indonésia é um grupo que eu não espero nada e sei lá, pode me surpreender muito, mas eu acho que é um jogo muito difícil de palpitar alguma coisa. São duas equipes distintas, não conheço nenhuma das duas seleções, não conheço nenhuma, mas enfim, vamos assistir para conhecer, né? Índia e Indonésia. Aí já o segundo jogo do dia, né, às 3 horas da tarde, que dá para conhecer um pouco mais. Tem alguns jogadores da Polônia que a gente conhece, Argélia, não conheço Argélia, perdão, não conheço mesmo. Enfim, a seleção do Lewandowski, né, a seleção da Polônia aí é uma seleção interessante para a gente ficar de olho, mas eu acho que essa Argélia é uma equipe boa, tá, uma seleção boa, que vem lá dessas Arábias lá de fora, eu acho que é uma das melhores que tem. Às 4 horas teremos um grande jogo, tá? Um grande jogo, a Alemanha e Argentina. Lembrando, temos Kings League Alemanha, né? Temos a Kings League na Alemanha. A Liga da Argentina não existe, né? Mas tem muitos jogadores da Kun Sports, que é da Liga da Espanha, Liga do México, enfim. Todos jogam Kings League. Acho um duelo muito bom, acho um jogo muito interessante. Às 5 horas teremos Catar e Peru. Esse jogo é muito importante a gente ficar de olho, porque são as duas seleções que estão no grupo do Brasil, Catar e Peru, né? O Peru a gente conhece mais, né? O presidente do Peru, tem agora o Paulo Guerreiro também. Catar também não é desconhecido no mundo da Kings League. Enfim, são duas seleções que são do nosso grupo, então a gente pode ficar de olho, né? E no Peru temos o Bruno Agnello, temos o Agnello no Peru. Vamos ver como é que vai sair o Agnello, né? Vai jogar, não sei. Enfim, temos além de tudo esse entretenimento pra gente, essa resenha na seleção peruana. E no último jogo do dia, o grande jogo do dia, né? Às 16 horas, às 6 horas da tarde, teremos Marrocos e Colômbia, duas equipes que estiveram na última Kings World Cup Nations e foram semifinalistas, né? A Colômbia finalista, o Marrocos semifinalista, e é o duelo que mais aconteceu na história da Kings World Cup Nations. São 2 duelos, né? Foram os 2 na última edição da Copa do Mundo. Foram 2 duelos entre as equipes, as seleções, né? Melhor dizendo, e os 2 foram vencidos pela seleção da Colômbia, né? A Colômbia elimina o Marrocos da semifinal e já havia vencido o Marrocos na fase de grupos, então na primeira fase, né? Podemos dizer assim. Então, um duelo aqui de duas seleções que se conhecem muito. Temos o ex-coronador, o Neo Nadir, do lado do Marrocos. A Colômbia tem alguns jogadores muito bons. O goleiro da Colômbia é um goleiro muito bom. Enfim, esse é o grande jogo aí do dia para a gente acompanhar o último jogo às 6 horas. Um jogo muito interessante. Então, teremos mais 5 partidas já para fechar a primeira rodada. Beleza, galera? Então, bora para o nosso palpite, nosso palpitrômetro aqui da primeira rodada, segundo dia de Kings World Cup Nations. Primeiro jogo, Índia e Indonésia. Assim, galera, essa aqui eu vou muito mais no chute e no achismo, tá? Eu vou colocar aí vitória da Indonésia, mas sem muita base, tá? Só por
por achismo mesmo, beleza? No segundo jogo teremos Polônia e Algéria. Eu conheço alguns jogadores da Algéria, tá? Eu vejo, né? Obviamente eu fui pesquisar e alguns jogadores da Algéria eu já vi até meio que sem, sabe quando você assiste alguma coisa e você não presta atenção na hora, mas você vê que aquilo ali, depois quando você vê, você fala, pô, já assisti isso aí, né? Eu já assisti isso aí, já vi. Então tem alguns jogadores da Algéria que eu já meio que já vi isso aí. Então, vou de vitória da Algéria. Terceiro jogo, 4 horas da tarde, Alemanha e Argentina. Por ter Kings League na Alemanha e tudo mais, não vou colocar esse favoritismo não. Eu vou de vitória da Argentina. Eu dou muito valor pro futebol sul-americano, né, para os times das Américas. Acho que é um futebol muito bom. São equipes que têm um leve favoritismo, sim. Obviamente não contra todas as outras equipes, né, mas eu gosto muito do futebol das equipes das Américas, né. Então eu vou ficar com a vitória da Argentina. Às 5 horas teremos Catar e Peru. Essa aqui eu vou colocar uma vitória do Peru, muito mais por Bruno Agnello. Vamos confiar no Peru, o Bruno Agnello vai marcar gol e tudo mais. E no último jogo do dia, Marrocos e Colômbia. E aqui, galera, apesar dos pesares da Colômbia ter vencido os 2 últimos duelos, os 2 jogos que existem na história entre as seleções, eu vou de vitória de Marrocos, tá? Eu acho que o Marrocos é uma seleção muito boa, tem bons jogadores, eu não vou me lembrar o nome de todos, né? Mas o Nadir é um bom jogador, mas tem um outro bom jogador no Marrocos que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas depois eu procuro e falo no próximo vídeo. Mas enfim, vai ser um grande jogo, acima de tudo um grande jogo, né? Mas vou de vitória do Marrocos, beleza? Então, vitória da Indonésia, vitória da Algéria, vitória da Argentina, vitória do Peru e vitória do Marrocos, tá certo? Então, esse é o vídeo, galera. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa lá, se inscreva no canal. O Brasil, infelizmente, foi derrotado, né? Perdeu na estreia da Kings World Cup Nations aí para a Espanha, 7-3, mas ainda tem muito jogo, tem muita água para rolar embaixo da ponte, tem muita Kings League ainda pela frente, tem muita Copa do Mundo, dá para se recuperar e aí sonhar, né, com o título, tá certo? Então, galera, mais uma rodada, né, mais um dia cheio aí, domingão, para você acompanhar inteiro na Kings League, tá certo, galera? Então, eu vou nessa, valeu, falou e fui!